Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração. Sabemos que o teu Santo Espírito já está trabalhando nos nossos corações, ó Deus, e agora vamos ouvir a tua palavra, Pai. Queremos pedir a iluminação, ó Deus, o discernimento, Pai, e a ação do teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Amolece o nosso coração, transforma, Pai, aquilo que precisa ser transformado e moldado pela tua poderosa mão. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Nós estamos trabalhando essa série, a série A Felicidade Não Se Espera, né? Porque ninguém espera pela felicidade, ou ninguém tem a iniciativa de fazê-lo, né? Porém, a gente está vendo a felicidade não a partir das características. Eu acabei me esquecendo, nós temos o culto infantil. Se você aí se tem crianças aí, por favor, pode descer neste momento para participar ali do culto infantil. Estou tão empolgado de estar de volta aqui com vocês que eu acabei comendo bola do aviso que eu tinha obrigação de dar aqui. Bom, o pessoal já está saindo, deixa eu voltar aqui. Então nós estamos falando da felicidade não a partir da perspectiva da cultura secular ao qual nós estamos inseridos, mas nós estamos falando da felicidade a partir de reflexões do livro de Filipenses. Então existe aqui um outro paradigma de felicidade. Como vocês sabem, nós temos trabalhado a felicidade como uma tese de aqueles que estão caminhando em maturidade na direção do caráter de Cristo Jesus. E essas pessoas que caminham na direção do caráter de Cristo Jesus, eles experimentam a felicidade não em um prazo curto ou em êxtases momentâneos, mas a longo prazo da nossa vida. Nós construímos a nossa felicidade conforme nós caminhamos e conforme nós nos aproximamos da pessoa de Cristo Jesus. Então, nós entendemos que uma das coisas mais importantes na construção do seu caminho para a felicidade é a fidelidade. A fidelidade. Eu, hoje pela manhã, tentei aqui, junto com o pessoal que estava com a gente na reflexão, discernir que a fidelidade do povo de Deus, ela não é um aspecto religioso legalista, né? Não tem esse aspecto religioso legalista. A fidelidade do povo de Deus tem a ver com a devoção, com a intenção de você ter um coração que é devoto, que se derrama, que se coloca na presença de Deus, e mesmo diante das suas falhas, mesmo diante dos seus problemas, das suas lutas pessoais, você não desiste e não negocia os princípios das Sagradas Escrituras. Então, fidelidade, a partir da perspectiva bíblica, não fala de perfeição. Fidelidade, a partir da perspectiva bíblica, fala muito mais de perseverança na caminhada cristã. Bom, abre o seu texto aí em Filipenses capítulo 1, verso 9, 10 e 11, e nós vamos fechar aqui a introdução, né, a parte introdutória da carta aos Filipenses. Eu espero que a gente seja um pouco mais rápido nos próximos, mas a introdução aqui é muito rica, cheia de detalhes, cheia de conceitos, né? Por exemplo, na primeira mensagem que ocorreu domingo passado pela manhã, a gente falou sobre a identidade do discípulo de Cristo Jesus. Como que Paulo, nos 2 primeiros versículos da carta aos Filipenses, ele cria um mapa da identidade do discípulo. O discípulo de Cristo Jesus, ele serve. O discípulo de Cristo Jesus, ele é redimido e santo por causa do sacrifício de Jesus. E o discípulo, ele também é portador das boas novas. Hoje, pela manhã, a gente também trabalhou a realidade em relação à oração. Como a oração, né, se torna um caminho, se torna uma porta da construção da nossa felicidade, uma felicidade madura e alicerçada nas Sagradas Escrituras. E o Filipenses aqui, a gente vai continuar trabalhando a respeito da oração, mas agora Paulo, dos versos 3 até o verso 8 do capítulo 1 de Filipenses, ele fala sobre o desejo que ele tinha de orar. E aqui agora, de 9 a 11, é propriamente a oração do apóstolo Paulo. Então eu gostaria de ler com vocês o seguinte: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção,
para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para a glória e louvor de Deus. Bom, a tese que eu gostaria de trabalhar com vocês é a seguinte: uma oração que glorifica a Deus, almeja o crescimento do amor, discernimento e frutificação na missão. Uma oração que glorifica a Deus, almeja o crescimento do amor, discernimento, né, a oração que dá discernimento e frutificação na missão. Eu gostaria que você parasse e desse de novo uma olhada no texto de Filipenses, capítulo 1, versos de 9 a 11. Você percebe que os pedidos que Paulo coloca nesse texto não tem nada a ver, muitas vezes, com aquilo que nós estamos acostumados a colocar diante de Deus. É uma oração completamente contracultural. Muitas das nossas orações estão recheadas das nossas necessidades, ou melhor, dos nossos desejos. Mas a oração que Paulo está fazendo aqui está recheada da vontade e do discernimento das Sagradas Escrituras. E uma das perguntas que eu gostaria de fazer para você nessa noite é: como você ora? Como você ora? Uma vez um teólogo, já falecido, Elben Len César, ele me disse o seguinte: ele disse, se você quer conhecer a teologia de alguém, você precisa ouvir essa pessoa orando. Sabiam disso? Se você deseja conhecer a teologia de alguém, se você deseja conhecer no que aquela pessoa acredita, quando eu falo de teologia, deixa eu aterrissar em um terreno muito mais comum a todos vocês aqui, porque você vai pensar assim: mas Wellington, eu não sou teólogo, então deixa eu falar para você de um jeito mais simples. Se você quer conhecer, se você quer entender no que aquela pessoa crê, você ouça o quê? A oração dela. E na oração dela você vai perceber o tamanho que ela dá a Deus. Na oração dela você vai perceber quais são as coisas importantes para o coração daquela pessoa. Na oração que você vai perceber se aquela pessoa realmente crê na soberania e se realmente aquela pessoa tem paixão e amor por Deus. Perceba, a oração ela é uma linguagem que fala a respeito do nosso coração. A oração não é uma linguagem técnica e acadêmica. Não é um discurso elaborado. A oração ela sempre nasce do íntimo do nosso coração. E por mais que você comece dizendo ao Deus de Isaac e Jacó, né, aquelas orações bem pomposas e tradicionais do meio evangélico, você vai descobrir que com o tempo, ou com o andar dessa oração, a pessoa vai se desarmar. E ali você vai encontrar o que realmente aquela pessoa crê. Eu não sei como você ora, eu não sei se você presta atenção na sua oração. Eu não sei nem se você já escreveu as suas orações. Talvez um bom exercício para você começar a discernir sobre aquilo que você realmente crê, seja você escrever as suas orações. Que tal, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo aqui, como uma forma didática para ensinar os discípulos, né, a respeito da oração, o que ele faz? Ele escreve a oração. Ele escreve a oração. Bom, mas antes de a gente entrar em alguns princípios muito mais práticos do que Paulo está nos ensinando nessa noite, eu gostaria de mostrar alguns aspectos da oração de Paulo, que são importantes. Lembra que eu falei para vocês, agora de pouco, que quando nós ouvimos alguém orando, nós percebemos no que ele crê? Então, o primeiro aspecto da oração de Paulo é a unidade. Ele fala sobre unidade. Percebe, então, veja só, família significa algo para Paulo. E deveria significar algo para nós também. Significa que somos um grupo de irmãos e irmãs em missão, ajoelhados uns pelos outros. O que mantém a unidade da igreja, né? O que mantém a unidade da igreja não é a localização ou a sua afinidade, mas a intercessão amorosa. Então perceba que Paulo, quando ele está orando pela comunidade,
quando ele está orando pelos filipenses, ele está pensando na unidade de todos. Ele está pensando não na afinidade ou onde eles moram, na localização geográfica deles, mas ele está pensando na missão, naquilo que une aqueles irmãos e irmãs que estão lá. E um outro aspecto é que a oração de Paulo é mais que informação. É mais que informação. Veja só, a oração de Paulo se conecta com o seu ensino, que são a base de uma aplicação importante para nós. Precisamos de um ensino banhado em oração. O ensino sólido é essencial, ou seja, a gente precisa estudar e debruçar o nosso coração na palavra do Senhor, mas também devemos orar para que o ensino transforme os corações. Devemos ensinar e ouvir em um espírito de oração dependente. Então não adianta nada você ter um conhecimento vasto, técnico, a respeito da palavra de Deus, se aquele conhecimento vasto e técnico são somente informações a respeito de Deus. Aquilo não vai transformar a sua vida, aquilo não vai mudar a sua história. Porque o que as Sagradas Escrituras passam para a gente, o que a Bíblia nos ensina, é muito mais do que informação. É através das Sagradas Escrituras que nós descobrimos o caminho para a vida eterna. É através das Sagradas Escrituras que nós temos um encontro real com Deus. As Sagradas Escrituras, ela revela isso a respeito de quem nós somos e quem Deus é. Então perceba, não é simples informação. Agora, um dos grandes problemas que nós temos dentro do meio evangélico brasileiro é que muitas vezes nós estamos carregados de informação sem piedade alguma. O nosso ensino não está banhado na oração, o nosso ensino não transforma o coração, porque ele não parte do nosso próprio coração transformado pela palavra de Deus. Então veja só. Quando nós vemos Paulo orando aos filipenses, você percebe que o ensino dele o leva à piedade. O leva à paixão e o amor por Deus. Agora deixa eu te perguntar, aquilo que você conhece a respeito de Deus te leva à piedade? Isso é muito sério, gente. Porque veja só, você vem domingo após domingo a uma comunidade cristã. Você vem domingo após domingo a uma comunidade cristã. Talvez você venha até 2 vezes, né? Num domingo só numa comunidade cristã. Talvez você aí venha, né? Talvez por obrigação, porque você participa aqui dos ministérios, não tem como não vir. Mas deixa eu falar para você, você vem domingo após domingo a uma comunidade cristã. Você faz parte ali dos ministérios, você ouve as aulas de escola dominical, você participa do nosso momento de ensino durante a semana. Você fez classe de novos membros, aonde todo esse conhecimento a respeito da palavra de Deus guiou o seu coração. Porque se todo esse conhecimento que você tem a respeito da palavra de Deus não te leva a uma vida de piedade, de amor e paixão por Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E eu tenho certeza que o que está errado não é a palavra de Deus. Um outro aspecto que nós vemos quando nós lemos a oração do apóstolo Paulo é que ela busca mais profundidade. Perceba, né, que quando você olha, quando você lê a oração do apóstolo Paulo, não é errado orar pelas coisas que você precisa ou deseja, mas não deixe que isso seja tudo pelo que você ora. Ocupe suas orações com questões espirituais, como ser irrepreensível para o dia de Cristo, dar frutos, crescer no amor e ter conhecimento e discernimento. Qual foi a última vez que você orou, Senhor, eu preciso crescer no amor aos meus irmãos? Qual foi a última vez que você orou pela sua santidade?
Eu sei, tá muito piegas, né? Tá meio fora de moda a gente falar de santidade hoje em dia, né? Porque primeiro que a gente tem um preconceito tremendo com essa palavra. Tremendo. A gente acha que santidade são pessoas etéreas, distantes da realidade, né? Não vivem na realidade da nossa cultura, do mundo. Eles são praticamente uns ETs. Mas quando, na verdade, as pessoas que são chamadas santas nas Sagradas Escrituras são aqueles que realmente expressam a sua paixão e amor por Deus no mundo, dentro da cultura, vivendo vidas íntegras, aonde eles resplandecem o Evangelho de Jesus. Eu quero saber qual foi a última vez que você orou por isso. Qual foi a última vez que você orou por discernimento e por mais conhecimento a respeito das Sagradas Escrituras? Então você percebe que os pedidos que Paulo coloca aqui, e não somente nessa carta, em outras cartas. Tem oração de Paulo pelos coríntios, tem oração de Paulo pelos tessalonicenses, tem oração de Paulo pelos colossenses. E quando você olha o conteúdo da oração de Paulo, existe muito mais do que o seu simples desejo. A oração do apóstolo Paulo está alinhada com a vontade de Deus. E talvez seja por isso que Tiago vai dizer que vocês não alcançam, vocês não conseguem, vocês oram, mas não obtêm, porque vocês oram mal, porque vocês oram pelos seus próprios desejos, por aquilo que está contaminado no seu coração. Talvez seja por isso. Ainda o apóstolo Paulo, quando ele ora, ele faz mais que verborragia. A oração é aplicável. Todo cristão deve procurar se preocupar em crescer em amor, conhecimento, pureza e retidão. E em trazer glória a Deus. A oração é relevante, pois se torna uma liturgia para o coração. Se você já pensou, assim, eu vou escrever... Lembra que eu falei? Eu acabei de falar para vocês, né? Agora de pouco, na nossa introdução, eu acabei de falar que você poderia escrever a sua oração. E que tal a sua oração de amanhã? Porque hoje talvez você não veio munido de papel e caneta, né? Mas talvez a sua oração amanhã, ou quando você ouvir essa mensagem novamente, a sua oração não seja um roteiro para a sua semana. Já pensou? Senhor, eu preciso ou eu quero crescer mais no conhecimento do Senhor. Então eu vou me aplicar e eu vou dedicar um tempo maior às Sagradas Escrituras. Senhor, eu vou viver eu vou viver da forma mais próxima possível do Teu Evangelho. Eu vou pagar o preço de viver como o Senhor pede com o discípulo de Jesus, viva. Senhor, eu vou ser o melhor pai possível à luz das Sagradas Escrituras. Eu vou me tornar o melhor marido possível à luz das Sagradas Escrituras. Eu vou me tornar a melhor esposa possível à luz das Sagradas Escrituras. Eu vou me tornar o melhor filho. Não daquilo que eu acho que é o melhor. Não diante dos meus achismos, mas do que as Sagradas Escrituras me dizem a respeito dessa realidade. Então perceba, a oração de Paulo não é verborragia. Quantas vezes a nossa oração é verborragia? São falas vazias, desconexas. Já percebeu isso? Ao mesmo tempo que a oração ela tem que ter paixão e ela é uma linguagem do nosso coração. Ela tem que espelhar a nossa teologia, aquilo que nós cremos. Ela não pode ser uma verborragia. Diante disso, eu gostaria de estudar com vocês, ou melhor, aplicar com vocês, o que o apóstolo Paulo ora. Orando com Paulo, uma oração em 3 atos. Primeiro ato, a petição. Segundo ato, os propósitos. Terceiro ato, o louvor. Uma oração em 3 atos. Diante de tudo isso que eu falei, eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos lá. Veja só, primeiro ato, a petição. Veja o versículo 9 que Paulo vai dizer. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Veja,
Paulo está pedindo algo, talvez que seja inusitado para todos, né? Muitas vezes nós não pedimos que Deus aumente o nosso amor. E perceba só a incoerência nossa. A incoerência, porque nós vivemos falando dentro de uma comunidade cristã que nós precisamos amar, que nós precisamos acolher, que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender as pessoas, mas nós não oramos para isso. Como é que Deus, então, vai mover os corações na direção da compreensão, da aceitação, do acolhimento, se nós não oramos por isso? Mas sempre lembre de uma coisa que eu estou falando para vocês nessa noite. A nossa oração revela aquilo que nós cremos. A nossa oração revela aquilo que é importante para a gente. Então a gente pode ter um discurso muito bonito sobre amar o próximo como a nós mesmos. Mas se isso não passa de um discurso, não se transforma em algo que a gente vai colocar diante de Deus pedindo: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado como alguém que acolhe. Eu quero ser usado como alguém que ama. Eu quero ser quebrantado por essa realidade do amor gracioso de Deus e fazer com que as pessoas experimentem o amor gracioso de Deus, não através dos outros, mas através de mim como parte do corpo de Cristo. Então veja, Paulo está orando, está pedindo a Deus pelos filipenses, intercedendo por eles e pedindo: Senhor, aumente o amor deles cada vez mais. Aumente o amor deles cada vez mais. E uma das coisas que eu entendo é que não se contente com o status quo. Porque se você olha a carta dos filipenses, você vai perceber que eles são exemplo para um monte de coisas. Inclusive para acolhimento, inclusive para ajuda. Paulo vai dizer que os filipenses, ele se sente muito, mas muito amado por essa igreja. Mas perceba, apesar de Paulo elogiar o amor dos filipenses, o que Paulo está pedindo? Mais amor. Mais amor. É lógico que eu não estou aqui pregando que a comunidade cristã é uma comunidade de hippies, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que é um amor transformador, gracioso. Isso é tão verdade que quando a gente olha em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 9 a 10, nós encontramos a mesma realidade. Olha só, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram, olha só o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, porque vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amarem uns aos outros. A experiência de comunidade, de koinonia, de cumplicidade na missão da igreja do Tessalonicenses era alta. Porém, veja só o que diz o verso 10. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insisto com vocês que cada vez mais assim procedam. Existe uma ênfase. Qual que é a ênfase? Continuem amando cada vez mais e melhor as pessoas. Continuem se buscando, continuem se debruçando diante disso. Então, muitas vezes, nós nos acostumamos com o status quo, a nossa espiritualidade. Já percebeu? Quando isso acontece? Quando você acha que está bom. Eu faço meu devocional aqui de 15 minutos. Eu oro mais uns 20. E tá bom, porque afinal de contas, a minha vida é uma vida corrida. A minha agenda é uma agenda gigantesca. Então eu faço aquilo que dá para fazer. Mas a gente se acostuma com isso, a gente não quer mais, a gente não deseja mais. Daí Paulo está dizendo: olha, não se acostume com isso. Peça sempre mais. Tenha o seu coração insaciável. Por isso. Mas veja só. O amor é um impacto testemunhal. O amor é um impacto testemunhal. Paulo vai dizer isso, principalmente, mais adiante na carta aos Filipenses. Mas quando nós lemos João, capítulo 13, verso de 34 a 35, nós também vemos Jesus falando isso. O novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei. Olha só, eu não sei se a gente muitas vezes tem uma dissociação cognitiva, porque eu acho que a gente tem.
A gente ouve um negócio e entende outro completamente diferente. Isso é dissociação cognitiva. Você ouve uma coisa e você faz outra. Mesmo sabendo que aquilo, você ouviu, você viu a placa, pare, mas você continua andando. É isso. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo no Evangelho de João. Um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei, como eu os amei. Como que vocês se amam? Vocês se amam como eu os amei. Então a gente tem a forma, o jeito e o como amar as pessoas. Percebam uma coisa, uma das grandes dificuldades que nós temos diante da palavra amor é como nós amamos o próximo. E Jesus está dizendo aqui como a gente ama o próximo. Como que você ama o próximo? Como Jesus te ama. Mas aqui também está um outro X. A pergunta é, você sabe como Jesus te ama? Você entende a profundidade de como Jesus ama você? Porque se isso não penetra no seu coração, você não sabe então também. Você não compreende essa realidade. Então perceba. E ele continua dizendo, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Como as pessoas sabem que nós somos discípulos de Cristo Jesus? Porque nós amamos as pessoas como Jesus amou as pessoas. Essa é a marca, esse é o testemunho. E isso serve para todas as esferas da vida. Isso serve para todas as áreas de relacionamento aonde nós estamos inseridos. E eu não estou falando exclusivamente da igreja somente, porque você é igreja onde você está, na área que você atua. E neste momento você é chamado para amar as pessoas. Então, se vocês se amarem uns aos outros, perceba, você é uma marca de testemunho vital da comunidade cristã. Vital da comunidade cristã. 1 João também nos ensina a mesma coisa. Olha só, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Perceba, como que eu sei que eu sou salvo? Como que eu sei que eu pertenço a Cristo Jesus? Qual é a marca do salvo? É conhecer todos os versículos de cor das Sagradas Escrituras? Não. Qual é a marca do salvo? Segundo 1 João capítulo 3, verso 14, é o amor. Aí você sabe que você realmente pertence à vida. Porque você ama. Olha só, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Nós não estamos mais na realidade da morte, do pecado, mas agora, porque nós estamos em Cristo Jesus. Porque nós experimentamos o verdadeiro amor, porque nós experimentamos a graça abundante que existe na pessoa de Jesus, nós podemos amar o nosso próximo, e isso é uma marca da nossa salvação. Quem não ama, permanece na morte. Agora, aqui é um grande complicador para a gente, porque o que o apóstolo João está fazendo aqui, né, é aplicar, João está aplicando o que ele aprendeu com Jesus, daquilo que nós acabamos de ler no texto anterior. João está aplicando. Ele está falando assim, olha, você conhece de fato o seu Salvador? Então você sabe como amar as pessoas. Então isso é uma marca da sua salvação. Então se você tem dúvida a respeito da sua salvação, olha para como você está amando as pessoas. Agora, se você não ama, quem não ama, pertence à morte. Mas perceba, as petições não param por aí. Paulo vai dizendo, olha, como que esse amor se desenrola? Ele fala assim, que o amor de vocês aumente cada vez mais. E daí ele fala, olha, mas em o quê? Em conhecimento. E a palavra para conhecimento é epignose.
É uma palavra exclusiva. O significado aqui de conhecimento espiritual, um conhecimento das coisas de Deus, como em conhecer a Deus e sua vontade, um conhecer ou conhecer a sua verdade. Então, quando Paulo está dizendo aqui esse epignose, esse conhecimento que nós precisamos ter, ele está falando de coisas espirituais. Ele está falando realmente, falando assim, olha, você precisa aumentar o seu amor, e você precisa aumentar o seu amor através do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento de Cristo multiplica o amor. A frase é bonita, não é minha, é do Harrison, do comentarista. Tá? Não está ali, mas está aqui no meu esboço. Então, olha só, o amor, o conhecimento de Cristo faz com que eu multiplique o amor. Isso é tão evidente que em Efésios capítulo 4, verso 13, Paulo vai dizer também, e que em todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha só, e porque nós alcançamos, e porque nós chegamos à unidade da fé, relacionamento, unidade da fé é igual a relacionamento, e do conhecimento, da epignose, né? Da se conhecer a vontade de Deus, e chegamos à maturidade. Perceba, esse conhecimento do Filho de Deus me faz chegar à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo. Lembra que eu falei para vocês que a felicidade ela é construída não em um contexto de êxtase. A felicidade ela é construída num contexto de maturidade dentro da espiritualidade cristã. E você só alcança maturidade espiritual se você de fato conhece a Cristo Jesus. A pessoa, a obra e a ação de Cristo Jesus, a abrangência cósmica. E deixa eu te falar, a abrangência cósmica daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, não somente por você, mas pelo mundo. Pelo mundo, porque é em Cristo Jesus e é a abrangência cósmica do sacrifício de Cristo Jesus que redime todas as coisas e faz com que todas as coisas sejam novas. É a abrangência cósmica do sacrifício de Cristo Jesus que nos últimos dias a Nova Jerusalém descerá dos céus. É na abrangência cósmica do sacrifício de Cristo Jesus que todos os governos vigentes se dobrarão diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas isso nos escapa. Nós reduzimos quem Cristo Jesus é. Nós reduzimos o sacrifício de Cristo Jesus não à sua abrangência cósmica, mas nós reduzimos ao sacrifício de Cristo Jesus a algo individual. Isso nos alivia, porque afinal de contas, quem não gosta de ouvir que Cristo Jesus morreu por você? É uma verdade, mas não é a única verdade. Isso é uma redução daquilo que Cristo Jesus fez na história. É uma diminuição do poder de Cristo Jesus sobre todas as coisas, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por fim, ele fala de percepção. A estesis, a palavra que Paulo usa, que significa percepção, que é experimentada não apenas pelos sentidos, mas pelo intelecto. Essa experiência aqui, a estesis. E interessante, é a única vez que Paulo usa essa palavra nas suas cartas. Nós não temos uma correlação. Teremos correlação somente na Septuaginta, nos livros de Provérbios, que fala também dessa percepção, da percepção, do discernimento das coisas, que não vem somente pela experiência dos nossos sentidos, mas pelo intelecto. Então perceba, Paulo está juntando coisas que muitas vezes nós fragmentamos. Paulo está juntando a paixão com o intelecto. Se você deseja ter uma fé que faça diferença, você precisa juntar essas duas coisas. Paixão, conhecimento e discernimento. Conhecer profundamente a verdade de Deus. Mas deixa eu passar para vocês mais alguma coisa. Veja só, esse conhecimento, quando a gente fala, o Harrison, no seu comentário, ele vai dizer o seguinte, que o conhecimento faz a seguinte pergunta:
o que é certo. Por quê? Porque a partir daquilo que eu conheço de Cristo Jesus e das Sagradas Escrituras, eu faço eu tenho a minha cosmovisão aguçada. Eu tenho a forma com que eu enxergo as coisas. Então, as minhas lentes, elas são aguçadas pelo quê? Por aquilo que eu conheço a respeito de Cristo Jesus. E as perguntas começam a vir, as coisas começam a acontecer, e você pergunta o que é certo, não a partir dos seus achismos, mas a partir do quê? Daquilo que as Sagradas Escrituras revelam de Deus. E a percepção, o Harrison vai dizer o seguinte, o discernimento faz a pergunta, o discernimento faz a pergunta, o que é melhor? Porque é a aplicação. Então veja só, Paulo está dizendo o seguinte, você precisa ter um conhecimento que seja o quê? Aplicável. Você precisa ter um conhecimento que seja aplicável. Caso contrário, o seu conhecimento é estéril. Se você tem um conhecimento de Deus que não é aplicável na sua vida, no seu dia a dia, você não conhece de fato a Deus e você não experimentou a Deus. Essa é a realidade que Paulo está nos colocando. Mas deixa eu passar então para o segundo ato, os propósitos. Veja comigo o verso 10, olha só. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. E a palavra que Paulo usa aqui para discernirem o que é melhor é doquimazo, que é em se testar. Se você falar para mim qual é a melhor tradução para discernirem, eu diria para você, a melhor tradução para discernirem do grego, dikomazo, é testar. Então veja só, seria mais ou menos assim, para testarem o que é melhor, para examinar o que é melhor, para provar o que é melhor. Então eu tenho o conhecimento e o discernimento, o meu amor cresce para o quê? Para eu testar aquilo que é melhor, para eu examinar aquilo que é melhor, para eu provar aquilo que é melhor. E quando você lê a carta de Filipenses, se você corre os seus olhos até o capítulo de número 3, você vai ver que Paulo está fazendo exatamente isso. Paulo está dizendo que ele considera todas as outras coisas que ele teve na vida como quê? Como perda. Ele usa uma palavra um pouco mais forte. Eu vou esperar para usar essa palavra no dia da pregação do Filipenses 3. Mas Paulo ele vai dizer, olha, tudo aquilo que eu angariei na minha vida, todo o sucesso que eu já tive na minha vida, a partir de Cristo Jesus, eu considero tudo isso como perda. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está testando, Paulo está examinando tudo aquilo que ele já teve à luz das Sagradas Escrituras. Então você percebe isso no próprio ensino de Paulo aos Filipenses. E veja só o que ele continua dizendo. Ele fala assim, olha, você precisa aprender a discernir, a testar as coisas, a colocar em prática aquilo que você conhece a respeito de Deus, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Puro significa sincero, sem motivos ocultos ou pretensão. A palavra pode ser derivada da palavra para luz do sol. Você precisa andar na luz do dia. A pessoa pura anda na luz. Na pessoa pura você não encontra sombra, dúvidas. Perceba, mais uma vez, não estamos falando aqui de um legalismo vazio, de aparência. Porque diante da luz, todas as imperfeições são reveladas, não é verdade? Por exemplo, quando você vai comprar um carro usado, né? Porque eu não sou aqueles que compram carro zero, eu compro carro usado. Então, quando você vai comprar um carro usado, o que você faz? Você põe ele aonde? No sol. Por que você põe ele no sol? Para ver as massas, para ver onde já foi batido, se tem cor diferente ou não. Por quê? Porque o sol, ele demonstra as imperfeições, e o que Paulo está dizendo sobre puro é exatamente isso.
Os puros, eles andam na luz. Por quê? Porque eles entendem que na luz de Cristo Jesus, as suas imperfeições são expostas. E por ter as suas imperfeições expostas, eles trabalham em cima dessas imperfeições. Eles não fingem. Porque o religioso, ele gosta de fingir uma espiritualidade que ele não tem. Já percebeu? Esse é o problema do religioso. O problema do religioso é que ele finge algo que ele não tem. E quando a pessoa finge, você saca, você entende, você percebe. Você não percebe quando alguém está fingindo? Você percebe, você vê e fala assim, mas isso aqui não está encaixando legal. Por quê? Porque ela está fingindo, ela está demonstrando uma coisa que ela não é. Ou seja, ela não anda na luz. Não anda na luz. Você pode enganar as pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar as pessoas a todo tempo. Não tem como. Então Paulo diz que nós devemos andar na luz, e nós percebemos isso na voz de João, em 1 João capítulo 1, verso 7. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas para você ter o seu pecado purificado por Cristo Jesus, você precisa estar aonde? Na luz. Na luz. Veja só. Paulo ele vai falar ainda sobre os irrepreensíveis. A palavra irrepreensível significa sem ofensa ou não ofender. Quando Paulo está trabalhando aqui, ele está falando assim, olha, você precisa, ele está dizendo aos filipenses, olha, vocês não podem ofender as pessoas, vocês não podem ser pedra de tropeço na vida das pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, vocês precisam ser irrepreensíveis. Por quê? Porque o seu testemunho conta, aquilo que você faz conta. Tanto é verdade que eu não me canso de falar. Existe uma pesquisa feita pelo Instituto Barna, acho que é da década, no final dos anos 2000, ou no início, melhor dizendo, né? No início dos anos 2000, no final não, né? Porque a gente nem está no final desse século ainda, mas no início dos anos 2000, o Instituto Barna, que é o Instituto Norte-Americano de Pesquisas, ele fez uma pesquisa sobre filhos que se desviam, filhos de crentes que se desviam da igreja, que deixam a comunidade de fé. E o Instituto Barna fez a seguinte pergunta: por que você deixou a sua comunidade? Qual foi a resposta da maioria? Cerca de 80% dos jovens norte-americanos deixam a sua fé por causa dos seus pais. Pedra de tropeço. E agora você liga, por que você é pedra de tropeço? Porque você não é puro, porque você não anda na luz. Porque você não tem as suas imperfeições trabalhadas à luz de Cristo Jesus. Por você não ter as suas imperfeições trabalhadas à luz de Cristo Jesus, você se torna uma pessoa falsa. Então, lógico, você não é irrepreensível. O texto de 1 Coríntios, verso 10, 32, vai dizer o seguinte: não se torne motivo de tropeço. Não se torne motivo de tropeço. É a mesma palavra que Paulo usa aqui para irrepreensíveis, no grego. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Você é um motivo de tropeço? Mas deixa eu colocar uma coisa aqui que eu acho muito importante. Quando nós falamos de motivo de tropeço, nós estamos sempre pensando de maneira legalista e pensando em coisas morais. Não é verdade? Mas ensinar as Sagradas Escrituras de forma errada, também é motivo de tropeço. Deixa eu te falar uma coisa, isso é sério. Quando você pensa em motivo de tropeço, está pensando em adultério, roubo. A gente sempre pensa, porque a nossa mente, a nossa cabeça é legalista, a nossa cabeça é religiosa. Mas toda vez que eu ensino as Sagradas Escrituras
de maneira errônea, eu levo as pessoas a quê? Ao tropeço. Então, muito cuidado com aquilo que você ensina a respeito das Sagradas Escrituras. Para que você não seja o quê? Motivo de tropeço. Mas eu não estou falando somente para os nossos professores de escola dominical ou para mim. Eu estou falando para você que ensina o seu filho. Para você, como homem da casa, sacerdote do lar, que eu espero que você conduza a sua família em adoração e oração, para você, quando você abre as Sagradas Escrituras, você tem que ensinar direito as Sagradas Escrituras na sua casa. Quando você está conversando com o seu filho sobre algum princípio das Sagradas Escrituras, tem que estar em sintonia com toda a verdade do Evangelho. Então, cuidado você com a forma com que você ensina o Evangelho, não na igreja, porque quando a gente fala de ensino, você pensa aqui, né? Mais uma vez, a nossa mente é condicionada a gente se livrar do problema, não é verdade? A nossa mente é condicionada a gente se livrar do problema. Mas veja só, você está no problema. Você está no problema. Último, o louvor. E a gente encerra. Olha o que diz o verso 13. E cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. E daí Paulo está encerrando aqui com uma doxologia, dizendo assim, olha, tudo isso que eu orei por vocês, pelo seu amor, pelo seu discernimento, pelo seu crescimento, pela forma com que vocês vivem, tudo isso que vocês fazem, a forma com que vocês vivem, deve render uma única coisa: louvor e glória a Deus. Louvor e glória a Deus. Veja o que João vai dizer, João capítulo 15 vai dizer, verso 4, 8 e 16, desculpa. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus está dizendo aqui. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se você comparar com o que Paulo está dizendo, ele está falando o seguinte, que todo fruto que nós temos, todo fruto de justiça que nós temos esse fruto por causa de Cristo Jesus. João está dizendo a mesma coisa. João está falando a mesma coisa. Nenhum ramo pode produzir, nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, a não ser aquele que permanece na videira. E o que João está incentivando os seus leitores, lógico, Jesus está incentivando os seus discípulos a pensarem você está na videira, você está produzindo frutos de justiça, você está ligado à videira. Paulo está fazendo a mesma coisa com os filipenses, exortando eles e dizendo, vocês estão produzindo frutos de justiça, não a partir de vocês, mas a partir de Cristo Jesus, porque todo o fruto que nós damos é em Cristo Jesus. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Meu Pai, perceba, o mesmo ensinamento de Paulo no Evangelho de João. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, muito fruto. E assim serão meus discípulos. Vocês não me escolheram. Não foram vocês que se decidiram por mim. Mas fui eu que escolhi vocês. Fui eu que resolvi dar a vida por vocês. E eu escolhi vocês para vocês irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Olha só que interessante. Mais de 2000 anos depois, nós estamos lendo cartas do apóstolo Paulo. Os frutos de Paulo permaneceram. Permaneceram. É um legado. É o legado da comunidade, da fé. A pergunta é se os seus frutos vão permanecer. Se o seu legado vai permanecer.
Paulo continua. João continua. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. No final, a gente termina aqui com uma promessa de Jesus dizendo, né? A fim que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Mas veja só, toda a promessa final aqui que aquece o nosso coração e a gente gosta da promessa, né? Existe uma condição. Qual é a condição? Você estar em Cristo Jesus e você dar frutos. Essa é a condição. Deus não responde orações aleatórias. Deus não responde orações aleatórias. Deus responde às orações dos seus filhos. É o que as Sagradas Escrituras me ensinam. Então você precisa permanecer nele. Por isso que hoje nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Porque é nele que nós permanecemos. É através do sacrifício de Jesus que nós experimentamos essa justiça. E eu queria convidar você a participar dessa ceia na forma que eu preguei nessa noite. Para que você experimente. Para que você aumente o seu amor. Para que você ganhe discernimento em Cristo Jesus. Paulo hoje nos ensinou a orar. Não como a cultura nos ensina, porque a cultura nos ensina a orar de maneira egoísta e isolada. Paulo nos ensinou a orar por um legado. Paulo nos ensinou a orar talvez da maneira certa. Quando você pega a oração de Jesus, em Mateus capítulo 6, você vai vendo que Paulo praticamente, ele está aplicando a oração de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que o teu nome seja honrado e santificado. Paulo está convidando você através da ação do Espírito Santo de Deus a novas orações e a um caminho maduro para uma verdadeira felicidade. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, que é graciosa e amorosa, que nos renova, Deus, a cada instante. Também, Deus, nós queremos agradecer por este sacramento, Senhor. Um sinal visível da graça invisível. Esse sacramento, ó Deus, que representa a renovação de todas as coisas em Cristo Jesus. Renova os nossos corações, ó Deus. Traz a luz do teu evangelho sobre nós. Trata as nossas imperfeições, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. É em teu nome que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé para receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana a você.
na graça e do poder de Cristo Jesus.